Faiola, Amor Sem Fronteiras. Capítulo 20, Mudança de Paradigma. Desde que recebeu alta do hospital, Faiola ainda não havia saído de casa. Amanda resolveu levá-la ao salão. Cabelos, unhas e um tratamento de pele foram feitos em sua filha. Era estranho ela voltar e não se lembrar do estupro, mas certamente essas lembranças chegariam, e logo. Assim que voltaram do salão, Amanda ligou para Raquel, a melhor amiga da sua filha, explicando todo o processo e o motivo dela ter pedido para que não visitasse a Faiola. Raquel compreendeu e finalmente foi visitar sua amiga. A última vez que elas se viram foi pouco antes do acontecido. Faiola não estava completamente recuperada. A prova disso se deve ao fato dela não ter perguntado pela amiga. Raquel chegou à casa da Faiola, que estava organizando seu guarda-roupa. Amanda foi até o quarto e chamou sua filha. Faiola, visita para você. Ela sai do quarto e vê Raquel. Fica parada olhando para ela por alguns segundos. Amanda se assusta. Ela se aproxima da amiga e lhe dá um abraço. Sua desnaturada, por onde você andava? Eu saí do clube e não te achei mais. Ao ouvir sobre aquela noite, Amanda ficou receosa. Raquel olhou rapidamente para ela, como quem pede ajuda para saber o que dizer. Eu saí com um rapaz que conheci lá, não se lembra? Faiola faz uma expressão como se puxasse pela memória. Isso mesmo. Você saiu com aquele cara e eu. Nesse momento, os flashes do que aconteceu no táxi começaram a piscar na sua mente. As portas do táxi sendo trancadas, Samuel apontando a arma para ela, a tentativa de fuga do carro e os socos em seu rosto e abdômen. Sua aparência muda. Ela fica com um semblante de medo, olhos arregalados e ofegante. Amanda tenta mudar o assunto, mas tudo em vão. Faiola anda pela sala gritando com ódio. Maldito! Maldito! Desgraçado! Ela põe a mão na barriga, abaixo do umbigo, se ajoelha chorando e esbravejando ao mesmo tempo. Senhora Sullivan, eu sinto muito. Eu não sabia o que dizer, disse Raquel. Amanda consola. Não se culpe. Ela ia se lembrar de qualquer jeito. Assim sendo, foi melhor neste momento, com a gente, em casa. Amanda se aproxima da filha, sendo rejeitada por ela, com grosseria. Me deixem em paz. Ela vai para o seu quarto, bate a porta e cai na cama, chorando. Uma das reações que a Naira havia dito começava a acontecer. Raquel foi aconselhada a partir. Não era uma boa hora para ficar ali. Amanda ligou para Naira, que tratou de acalmá-la. Foi bom ter acontecido aí e não na rua. O comportamento dela será irregular, alternando para meiga e agressiva. Essa bipolaridade é normal, não será permanente. Nesse momento ela está com nojo do seu corpo, tomará banhos excessivamente. Diga ao Albert para evitar a aproximação, deixe que os carinhos partam dela. A sua autoestima está muito baixa. Você terá que ter bastante paciência. Eu nunca te contei como conheci a Faiola. Não, não contou. Pouco antes de morrer, a mãe dela me pediu para eu cuidar da sua filha e que não permitisse que levassem a Faiola para um orfanato, porque abusariam dela lá. Eu a trouxe para Dallas e isso aconteceu aqui. Naira não deixa Amanda terminar. Não foi sua culpa. Não entre nessa vibração. A culpa é um veneno que mata lentamente, quando não enlouquece as pessoas. Cada um de nós tem que passar algum problema na vida. Faz parte do progresso espiritual. A Faiola que você conheceu morreu naquele dia. Você terá que recomeçar tudo com essa que está aí. Não tente trazer a outra de volta. Confie. Tudo isso passará. Pode me ligar a qualquer hora. Amanda se lembrou da morte do seu primeiro marido e da perda do seu filho. Naira tinha razão. Cada um de nós tem que passar por um problema na vida, que pode ou não nos mudar para sempre. Após ligar para Naira, Amanda ligou para Emily, a pondo a par de tudo, inclusive sobre o que a Naira havia dito. Não quis ligar para Albert, que estava realizando uma cirurgia naquele momento. Aquela maratona deixou Amanda muito cansada. Ela deitou-se no sofá da varanda e pegou no sono. Uma hora depois, Faiola, que também havia pego no sono em seu quarto, se levanta e anda pela casa procurando por sua mãe. Chega na varanda e olha para ela com uma expressão de arrependimento. Deita-se ao seu lado, pousando a cabeça sobre seu ombro e fica lembrando-se dos bons momentos que passaram juntas. Amanda acorda, sendo acariciada por sua filha. Depois de tanta luta, o resultado aparece. Ela continuou de olhos fechados, absorvendo os carinhos da sua menina. Então resolve abri-los e vê sua filha sorrindo. Oi, mamãe! Oi, filha! Como você está? Não sei ao certo. Muita confusão na minha cabeça. Perguntas não respondidas. Tem hora que eu não me reconheço. Não sei quem realmente sou.
Amanda teme em perguntar, mas vence o seu medo. Você se lembra de tudo? Infelizmente, sim. Mas lembrei também do beijo que deixei na sua testa aquela noite e a sua expressão triste. Você sentia, mas não sabia. Deve ser horrível isso. Estou me sentindo suja. Eu vou tomar um banho e já volto. Amanda ficou impressionada com a precisão da Naira. Foi um anjo que apareceu na hora certa. Sem a ajuda dela, talvez tivesse perdido sua filha para sempre. Uma semana depois, do outro lado da cidade, o julgamento do criminoso Samuel Coleman iniciou. Estupro de 2 mulheres, homicídio do taxista, resistência à prisão e tentativa de homicídio de um policial. Seu advogado não tinha como amenizar sua condenação. Para todas as acusações haviam provas. As suas digitais foram achadas nos pertences da Faiola. Ele tentou alegar que Coleman estava sob o efeito de remédios para controle da esquizofrenia, no intuito de livrá-lo da prisão perpétua. Nada adiantou. A promotora Ruth Foreman conseguiu perpetuar a prisão do estuprador e assassino. Amanda estava no tribunal assistindo, de chapéu e óculos escuros. Durante o julgamento, ela anotou o nome da promotora e do advogado do criminoso. Gostou da atuação de ambos e precisava saber quem eram para um eventual processo movido ou sofrido. Saiu dali aliviada. Havia um rapaz sentado na corte, um pouco distante dela, observando-a, mas ela não notou. Antes de sair de casa, ela ligou para o Adisa, pediu que ele fizesse companhia à Faiola. Ela temia que a filha ficasse sozinha. Ele ainda estava em Dallas e visitava diariamente a jovem. Ficou hospedado em um hotel aos cuidados do consulado. Logo iria partir, a sua missão também havia sido cumprida. O tempo excedente em Dallas foi uma cortesia. Era a primeira vez que ele saía da África. Uma semana depois, ele partiu para o Quênia. Todos o acompanharam ao aeroporto. A sua presença foi fundamental para a recuperação da Faiola. Era a segunda vez que ele a salvava. Na noite seguinte, durante o jantar, Amanda resolveu falar sobre sua ida ao tribunal e a condenação de Samuel Coleman. Esse nome era comum dentro daquela casa, apesar de não ser pronunciado por motivos óbvios. Amanda olha para o seu marido e sua filha e com certo receio diz: "Ontem foi o julgamento daquele canalha." Faiola parou de comer e ficou olhando fixamente para o prato. A pausa da Amanda fez mover os olhos em direção à mãe, à espera da conclusão da conversa. Albert apenas olha para as duas, e ela continua. Felizmente, ele pegou prisão perpétua, vai apodrecer na cadeia. Faiola volta a comer sem mudar a sua expressão. "Como você soube?" perguntou Albert. "Tenho acompanhado todo o processo e ontem fui ao julgamento. Precisava ver de perto." "Você o quê?" "Você me ouviu", disse Amanda. Albert se irrita e altera a voz, piorando o clima na mesa. "Depois de tudo o que aconteceu no hospital..." Faiola fica curiosa. "O que aconteceu no hospital, papai?" "Nada demais", responde Amanda. Albert continua. "Depois de todo o nosso drama, você ainda fica alimentando isso? O nome desse sujeito não deve ser pronunciado nesta casa." Faiola insiste na pergunta, mas é ignorada. "Eu nunca vou esquecer desse elemento que quase destruiu as nossas vidas. Precisamos aprender a tocar a vida sem a presença dele aqui." Faiola se irrita e chega a gritar. "O quê? Então é simples assim? Vamos esquecer tudo o que passei e está tudo bem? Não se fala mais nisso?" A sua explosão termina em lágrimas. "Vocês não fazem ideia do que passei naquela noite." Dito isto, sai da mesa para o seu quarto em prantos. Albert ficou calado. Amanda foi para a varanda. O clima pesado dispersou os três por algumas horas. Às vezes, as discussões familiares servem para ajustar as relações entre os que se amam. O amor é como um lago. De tempos em tempos, a tempestade aparece para fazer uma renovação da água. Um mês depois, Faiola estava entediada. Sem vida social, sem balé e sem estudar. Um criminoso é um peso grande para a sociedade. Quando ele não tira a vida física, tira a vida social das suas vítimas. As enjaula em suas casas, destrói seus planos e muitas vezes seus futuros, além de custarem caro ao Estado quando cumprem pena na prisão. Raros são os casos onde estes elementos conseguem sair da vida de crimes e somarem à sociedade. Albert e Amanda conversaram com sua filha no sentido de sugerir alguma atividade. Ela aceitou aprender artes marciais. Talvez isso lhe devolvesse a confiança em voltar a sair à noite. Coisa que Amanda rechaçaria por completo. Assim sendo, Quan passou a ter a Faiola como sua aluna. Ele estava a par de tudo o que havia acontecido. Logo no início, ele observou o quanto o balé fez bem para ela.
Ele aproveita para citar o ator e lutador de artes marciais, Jean-Claude Van Damme, que melhorou o seu desempenho nas lutas, depois que fez os puxados exercícios do balé, afirmando que estes são os mais difíceis. Assim como no balé, Faiola se dedicava de corpo e alma às artes marciais. Quando não estava tendo aulas com Quan, estava com a sua personal trainer, fazendo musculação em casa. Seus pais compraram tudo o que foi pedido pela professora. Faiola ganhou massa muscular. A cada dia ficava mais afiada nas artes marciais, treinava até sozinha. Qualquer coisa que não a deixasse pensativa, ela achava bom. Precisava tirar o Samuel Coleman da sua cabeça, mas não era uma tarefa fácil. Quando socava o saco de areia, era ele quem ela via e batia com mais força. Mas ainda faltava alguma coisa para extravasar. No estado do Texas, andar armado costuma fazer parte da cultura dos habitantes. Os pais da Faiola jamais permitiriam tal coisa, mas para contornar a situação, ela lhes pediu autorização para ter aulas de tiro. Albert gostou da ideia, mas Amanda ficou preocupada. E sempre que ficava em dúvida, ela ligava para o consulado do Quênia, pedindo orientação a Naira. Oi, Amanda, tudo bem? Você precisa me falar o quanto eu te devo pelas consultas. Não se preocupe com isso, seu crédito é eterno. Como vai a nossa menina dos olhos azuis? Aos poucos está se reerguendo. Musculação, artes marciais e agora quer aprender a atirar. Mas estou insegura quanto a ela pegar em arma de fogo. Você estava segura até aquele fatídico dia. Ela não sabia se defender nem atirar. Se soubesse, talvez hoje ela estaria sendo julgada e absolvida pelo júri por legítima defesa. Torno a dizer, aquela Faiola morreu naquele dia. Confie, aceite e agradeça. Nossos filhos não são nossos. Deus nos empresta, até eles atingirem a maioridade. São similares aos pássaros. A fase de levar a comida à boca do filhote, dentro do ninho, já passou. A hora dela voar sozinha chegou. Puxa, Naira, você me passa tanta segurança, faz tudo parecer tão simples. Que bom que consigo ajudar. Estaremos sempre aqui, sempre que vocês precisarem. Após desligar o telefone, Amanda se sentiu muito melhor. A mudança de paradigma estava acontecendo com sua filha sem ela notar.